Voltamos então, pessoal, com o segundo bloco desse nosso Espaço Heráclito que discute a mercantilização da saúde. Ao fim do primeiro bloco, eu dizia a vocês que faria uma discussão sobre as articulações políticas que visam a mercantilização da saúde. E aí, pessoal, é muito importante frisar a atuação da grande mídia em conluio com esses grandes grupos econômicos nacionais e internacionais para a reprodução do descalabro que é a saúde pública no Brasil. Vejam vocês, a grande mídia, quem tem a infelicidade de assistir aos telejornais, quem lê os grandes jornais impressos, quem lê os grandes portais de internet, já é politizado, e vejam, porque a atuação da grande mídia é extremamente política no sentido conservador, para demonizar os serviços públicos. Vejam vocês. E vocês poderiam falar, ué, mas a grande mídia não presta serviços de informação? Presta serviços de informação, presta serviços de contra-informação, de desinformação e de politização com vista em seus próprios interesses. Porque a grande mídia é um pool de grandes empresas e veicula seus produtos, que formam a grande vitrine da sociedade, por exemplo, no Brasil e no mundo, e atrai os interesses das grandes empresas em veicularem seus produtos. Então, os grandes grupos econômicos e a grande mídia estão dentro de uma lógica de interesses contíguos. E nesse sentido, pessoal, é importante colocar que os anunciantes da grande mídia, as grandes empresas, por exemplo, de convênio, têm todo o interesse em fazer com que haja descrédito, em reproduzir, em disseminar o descrédito dos serviços de atendimento, da educação, da saúde, do transporte. Por quê? Grandes empresas, grandes montadoras de veículo, grandes empresas de educação e grandes empresas de saúde se beneficiam dessa desarticulação. Esse é o primeiro ponto fundamental. E um outro ponto fundamental, e agora, na recente eleição presidencial do Brasil, em outubro do ano passado, em outubro de 2014, isso é sempre muito patente, se ouve na grande mídia todo santo dia o mesmo blá blá blá, a mesma cantilena, dizendo que a política não presta, que todos os políticos são corruptos e assim por diante. Será, pessoal? Será que esse tipo de discurso despolitizante já não é extremamente politizado? Não presta para quem? Como é que se estrutura a articulação dos lobbies privados com o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado? Porque vejam vocês, as campanhas de um grande contingente de políticos são patrocinadas por grandes grupos privados. Então nós estamos falando de empreiteiras, empresas de saúde, grandes montadoras, o agronegócio. Essas campanhas são patrocinadas por esses grupos. Para fazer o quê? Para garantir que a legislatura desses candidatos, desses políticos depois eleitos, se volte para os interesses desses grandes grupos privados. E nesse sentido, a política é importantíssima para a manutenção e reprodução das desigualdades no Brasil, para a drenagem do interesse público no Brasil com vistas à reprodução da desigualdade e reprodução dos privilégios privados. É isso que não é dito pela grande mídia. O que a grande mídia veicula, e faz muito eco, sobretudo ali na população de classe média, que se sente usurpada por pagar impostos e não haver retorno do pagamento dos seus impostos, com vistas ao fornecimento de serviços públicos de qualidade. O que essa população não entende, e faço um parênteses, não entende porque não possui instrumental em termos de ciências humanas, história, sociologia, filosofia, para articular essas questões com o fato de que os serviços públicos não são ruins por si mesmos. Eu disse aqui ao primeiro bloco, vocês não gostariam de estudar na Universidade de São Paulo? O Hospital das Clínicas fornece serviços de grande qualidade. São instituições públicas. E são ruins por si sós? Não. São ruins porque o orçamento,
a fatia do PIB destinada à saúde e educação, por exemplo, é reduzida com vistas ao sucateamento e posterior privatização desses serviços. Então a grande mídia presta um enorme desserviço à população como um todo e, obviamente, atua politicamente ao lado dos seus grandes parceiros comerciais, econômico-comerciais. Esse é um ponto muito importante. E aí vem aquela velha cantilena da corrupção. Ah, porque o político é corrupto, porque se trata de uma questão de honestidade, porque o sistema é viciado. Mas e quanto aos corruptores do lobby? E quanto aos lobistas que drenam toda a articulação que poderia fazer com que a saúde pública, que é o nosso caso aqui de discussão, fosse privilegiada no orçamento? Por que isso não acontece? Porque não há interesse por parte das grandes empresas, dos grandes grupos econômicos, em quê? Em fazer com que a saúde pública seja de altíssima qualidade. Porque se isso acontecer, é claro que a saúde pública ganhará adeptos dia a dia e a saúde privada perderá seus lucros e dividendos. Esse é um fator fundamental da nossa discussão aqui no Espaço Heráclito de hoje. Que a saúde pública é drenada, o atendimento universal da saúde é drenado com vistas à lucratividade das instituições privadas. A tragédia que acometeu a Ana Carolina no hospital nobre ali na Barra da Tijuca, hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, ela é fruto de um tipo de administração hospitalar, administração da vida, olha esse termo, administração da vida, que não privilegia o atendimento acima de qualquer outra coisa. A Ana não foi atendida por uma série de fatores, e o fato é, se a vida fosse posta em primeiro lugar, acima de qualquer outra questão mercadológica, sobre cobertura do convênio, se isso será coberto, se esse procedimento será coberto, se há um impedimento burocrático, se a vida fosse posta em primeiro lugar, tragédias como a tragédia que vitimou a Ana Carolina e tantas outras tragédias seriam evitadas. Por quê? Porque haveria leis de ampla proteção social, de ampla proteção à vida. Esse lobby da saúde privada, o lobby do transporte público que sucateia, o lobby das grandes montadoras que sucateia o transporte público, porque é óbvio, a opção pelo transporte privado, ela se volta muito mais, além do bombardeamento das propagandas, ela se volta porque, além de um preconceito amplamente disseminado de que as classes sociais não convivam ali no trânsito do transporte público, além desse aspecto fortíssimo de cisão das classes, há a opção pelo transporte privado, dado que o descrédito em relação ao transporte público é amplamente disseminado. E os não investimentos, a falta de investimento no transporte público, faz com que boa parte da população opte pelo transporte privado. Vale lembrar que, há alguns anos, o governo federal chegou a aumentar a isenção de alguns impostos, por exemplo, o IPI, para que as pessoas consumissem mais veículos e a economia continuasse a girar. Vejam a importância que assumiu esse filão da economia, dado que o lobby é fortíssimo das montadoras, desde ali em meados da década de 50, com o presidente Juscelino Kubitschek, quando as montadoras começaram, as grandes montadoras multinacionais se transferiram os seus parques industriais de montagem dos veículos para países como o Brasil, aí para México, Brasil, países do terceiro mundo, visando a quê? Visando a diminuição do pagamento dos trabalhadores europeus, que eram obviamente fortemente sindicalizados e tinham direitos sociais fortíssimos ali na Europa Ocidental do pós-Segunda Guerra. Então, isso posto, pessoal, a questão da mercantilização da saúde, o combate à mercantilização da saúde, ele passa pelo entendimento de que é preciso mais política, de que é preciso politizar à esquerda o nosso espectro de debates, de que é preciso entender que a corrupção, ela envolve não apenas o político, que é o testa de ferro, que é o elo muitas vezes até mais fraco da cadeia. Claro que muitas vezes há grandes empresários, há grandes interesses econômicos postos ali já no político, mas
quem está por detrás da atuação política, quem financia as campanhas, ou muitas vezes pagando, além do financiamento de campanha, a corrupção mais venal. Quem financia a atuação efetivamente econômica desses grupos políticos são os grandes interesses econômicos nacionais e internacionais, que têm muito interesse no sucateamento das instituições públicas para que elas se tornem negócios amplamente lucrativos. Foi essa conjuminação de interesses que vitimou a Ana Carolina e que vitima milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu faço esse programa aqui hoje do Espaço Heráclito em homenagem à memória da Ana Carolina, esposa do Leandro Farias, e menciono agora o movimento fundamental que o Leandro Farias, meu amigo, fundou ali a partir do Rio de Janeiro, mas que tem interesse em se nacionalizar, em ganhar todos os estados do Brasil, que é o movimento Chega de Descaso. www.chegadedescaso.com.br é a página do movimento. Vocês também encontram no Facebook a página do movimento Chega de Descaso. A Ana Carolina, de 23 anos, era farmacêutica na Fundação Oswaldo Cruz. O Leandro, marido da Ana Carolina, também é farmacêutico ali na Fundação Oswaldo Cruz. Ambos concursados e tal, trabalhando com um futuro pela frente. A Ana, que foi vitimada, e o Leandro, tentando reunir forças após essa tragédia. Leandro, que era companheiro da Ana há muitos e muitos anos, ele me contou que eles começaram a namorar ali no ensino médio, fizeram faculdade juntos, faziam pós-graduação juntos. É uma história muito bonita. E vejam, a vida da Ana foi ceifada e a vida do Leandro foi esmigalhada por essa tragédia que acometeu a sua esposa. E nesse sentido, o Leandro canalizou o grande legítimo sentimento de revolta contra o que aconteceu, contra a tragédia que vitimou a Ana, para fundar um movimento de reforma sanitária, um movimento de fortalecimento do SUS, que quer o fortalecimento do SUS, que quer o solapamento dessa estrutura de articulação espúria de mercantilização da saúde. Mas para isso, o Leandro bem sabe, e eu gostaria de compartilhar essa discussão com vocês por intermédio do Espaço Heráclito, que é importante fortalecer politicamente os movimentos sociais, que haja uma grande frente de articulação contra esses interesses privados que drenam o poder de investimento do Estado brasileiro. É nesse sentido que o movimento Chega de Descaso é fundamental. Se nós quisermos entender o que reproduz a mercantilização da saúde, nós precisamos propugnar por uma saúde pública de excelência. E isso envolve redimensionamentos do orçamento público com vistas ao fortalecimento de setores fundamentais da economia, como a saúde, o transporte, a habitação e a educação, para não mencionar uma série de outros setores. Vejam que direitos sociais dos trabalhadores vêm sendo solapados. Recentemente, o governo do Partido dos Trabalhadores, do qual ingenuamente se poderia esperar políticas com vistas aos movimentos sociais e à sociedade como um todo, mas na verdade nós sabemos que há muitos anos já o PT se distancia da atuação com vistas ao fortalecimento social e sim vem executando políticas neoliberais com forte cunho excludente. Houve reforma recentemente da questão da obtenção do seguro-desemprego, passou de 6 meses de trabalho para 1 ano e meio de trabalho. Imaginem quantas pessoas nessa recessão que vem galopante no Brasil, quantas pessoas não serão prejudicadas nesse sentido. E não se discute impostos sobre fortunas, o aumento da alíquota do imposto de maneira radicalmente regressiva para que os mais ricos no Brasil paguem mais impostos, para que haja realmente o financiamento progressivo da sociedade brasileira, de tal maneira que todos os setores se articulem. Porque as grandes fortunas amealhadas no Brasil são fortunas amealhadas com articulação de todos os setores do trabalho. E nesse sentido é justo que haja progressividade no pagamento dos impostos para que a sociedade possa se articular com cada vez menos desigualdade. É esse um fator de reforma fundamental. E se essas questões não forem discutidas, não haverá
a transformação da saúde em um serviço universal. E a mercantilização continuará vigorando profundamente. Por isso, eu lembro a vocês de um filme que eu mencionei no começo aqui desse Espaço Heráclito de hoje, chamado Sequel, do Michael Moore. Porque os Estados Unidos são a grande influência, a grande eminência parda da política mundial, e é na América Latina, que é o velho quintal do imperialismo norte-americano, a política da mercantilização vigora aqui nos Estados Unidos e, obviamente, que há profundos interesses de que isso solape a iniciativa do Sistema Único de Saúde no Brasil. Porque, mais uma vez, eu volto a frisar, ninguém pagaria por serviços caríssimos de saúde privada, de educação privada, se houvesse serviços públicos nesses setores de excelência. Então, pessoal, eu, com bastante tristeza e com bastante ímpeto ao mesmo tempo, retomando o ímpeto do meu amigo Leandro Farias, o carioca Leandro Farias, que, mais uma vez eu falo, encabeça o movimento Chega de Descaso. Visitem, por favor, a página do movimento Chega de Descaso na internet, www.chegadedescaso.com.br. Vocês podem aderir ao abaixo-assinado que o Leandro vem construindo para tentar forçar o legislativo brasileiro a criar leis de proteção à saúde universal, de proteção à vida no atendimento hospitalar. E eu dedico esse programa do Espaço Heráclito, mais um programa aqui gravado nos Estados Unidos, em Chicago, à memória da Ana Carolina, e espero que essa frente de esquerda da qual vem se falando atue, sobretudo nos setores fundamentais da sociedade. A saúde afeta a todos nós. E esse tratamento, essa tragédia que acometeu a Ana Carolina, tenderá a nos acometer, porque nada garante. Leis que propugnam por carência. Quer dizer, o cidadão contrata um plano de saúde privado e precisa esperar um determinado momento para poder receber determinados atendimentos. Por que isso não é alterado? Justamente pela atuação lobista. Essa atuação lobista com forte poder econômico impede a transformação das leis em benefício da população, e leis que se voltariam contra os interesses lucrativos dessas empresas. Ora, se essas empresas querem explorar a saúde, no sentido capitalista de mercantilização das atividades, que elas sejam obrigadas a respeitar um rol enorme de leis de proteção à vida, de proteção social. É isso que o movimento Chega de Descaso, e é isso que uma frente de esquerda deve defender. Então, pessoal, eu me despeço de vocês com mais um programa do Espaço Heráclito finalizado. Mando um grande abraço ao Leandro Farias, cuja causa eu apoio clamorosamente, e espero que vocês conheçam mais detalhes sobre o Chega de Descaso após desse nosso debate do Espaço Heráclito. Um grande abraço a todos vocês e até daqui a 2 semanas com mais um Espaço Heráclito. E eu lembro, o Espaço Heráclito, gravado aqui nos Estados Unidos, que vai ao ar a partir dos Estados Unidos, agora vai ao ar todas as segundas-feiras, aliás, as segundas-feiras, quinzenalmente, a partir das 22 horas, pela página da TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.